Das cinzas da Segunda Guerra Mundial, em meio a uma Europa completamente destruída, moral e fisicamente, nasceu uma ideia. Uma ideia tão radical, mas tão radical, que ela desafiava a própria noção de justiça como a gente conhecia. Esta é a história de como o colapso dos sistemas penais do fascismo e do nazismo deu origem a um verdadeiro renascimento do abolicionismo, e tudo isso liderado por um homem, o advogado e professor italiano Filippo Grammatica. Vamos mergulhar nessa história. Olha, para começar, essa citação do von Jhering já prepara o terreno perfeitamente. Ela sugere que a punição não é algo fixo, sabe? É um conceito que está sempre mudando, sempre evoluindo, talvez até caminhando para o próprio fim. É uma ideia muito poderosa e que estava bem no coração do movimento que a gente vai explorar agora. Bem, o nosso percurso hoje está dividido em 5 partes. A gente começa no cenário pós-guerra, depois mergulha de cabeça na visão do Gramsci, explora o choque de ideias que veio em seguida, vê como o movimento acabou se dividindo e, por fim, a gente reflete sobre o legado que ficou disso tudo. Para entender as ideias do Gramsci, a gente precisa primeiro entender o mundo que forjou essas ideias. Um mundo onde a própria concepção de justiça estatal estava literalmente em frangalhos. A experiência com o fascismo e com o nazismo deixou uma cicatriz assim profunda. O aparato legal que deveria servir para proteger as pessoas tinha se tornado uma arma de opressão. A confiança no poder do Estado de punir de forma justa tinha sido completamente destruída. Ninguém mais acreditava naquilo. E essa falência do sistema foi total, sabe? A gente está falando do abandono completo do princípio da legalidade, da tortura virando política de Estado, da criação de campos de extermínio e de julgamentos que não passavam de pura farsa. Foi uma violação tão sistemática dos direitos humanos que exigia uma resposta à altura. E foi dessa crise toda que surgiu uma figura visionária. Filippo Grammatica não queria só consertar o sistema, ele queria construir algo totalmente novo, do zero. O Grammatica olhou para aquela devastação e viu uma oportunidade única. Em vez de tentar remendar um sistema penal que se mostrou tão podre, ele propôs uma reação humanista que ia na raiz do problema, questionava a própria necessidade de punir. Era uma visão ousada, até utópica para muitos, mas que nasceu de uma necessidade urgente. E a resposta dele foi imediata, viu? Logo em 1945, com a guerra mal tendo acabado, ele funda em Génova o Centro de Estudos de Defesa Social. E o movimento ganha força muito rápido. Em 47 já tem o primeiro Congresso Internacional e em 49 a visão dele já está formalizada numa sociedade internacional. O ritmo dos acontecimentos mostra a urgência que ele sentia. Tá? Mas qual era a grande ideia dele? A essência está toda aqui. Para o Grammatica, defesa social não era só um nome bonito para um direito penal mais leve. Não. Significava a abolição completa, total do sistema penal. O papel do Estado não seria mais punir, mas sim proteger a sociedade e o indivíduo, encontrando soluções que não passassem pelo castigo. O foco mudava da punição para a proteção. Claro, uma ideia tão radical como essa não ia passar sem contestação, não é? O movimento do Grammatica rapidamente virou o palco de uma grande batalha ideológica. O movimento foi crescendo, atraindo grandes nomes do direito da Europa, e um deles era Marc Ancel. Ele até compartilhava da preocupação humanista, mas representava uma visão mais pragmática, mais pé no chão. Ele não estava pronto para jogar fora todo o sistema penal, mas sim para reformá-lo profundamente. E esse slide aqui ilustra muito bem esse choque de visões. De um lado, o Grammatica, com a sua proposta abolicionista radical de substituir o direito penal. Do outro, o Ancel, com uma corrente mais moderada, querendo humanizar o sistema, mas mantendo a estrutura do Estado de Direito. Era basicamente a utopia radical contra o pragmatismo cauteloso. E o argumento do Ancel era forte e ressoava com muitos juristas da época. A preocupação dele, como a gente vê aqui nessa citação, era que, ao abolir as regras do jogo do direito penal, se abrisse a porta para a arbitrariedade, ou pior, para o caos. Era um medo bem real. Sem o sistema formal, quem decidiria o que é justo? Com duas visões tão opostas na mesa, o movimento estava fadado a uma divisão. Vamos ver qual das correntes acabou prevalecendo e definindo o futuro da defesa social. O ponto crucial é que, apesar de todo o fervor inicial da visão do Grammatica, foi a corrente moderada do Ancel que acabou ganhando mais adeptos.
A proposta de reforma parecia um caminho mais seguro, mais factível do que a abolição total, e a maioria acabou se alinhando com essa perspectiva. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. Primeiro, as duas correntes se formaram e os primeiros congressos já mostravam essa divisão. O ponto de virada mesmo veio em 1954, no Congresso de Anversa. Foi lá que aprovaram o tal do Programa Mínimo, escrito pelo próprio Anschel, que selou o destino do movimento, adotando oficialmente a via da reforma e não da abolição. Esse programa mínimo se tornou a pedra fundamental da nova defesa social. Ele consolidou a ideia de que o objetivo não era mais acabar com tudo, mas sim criar uma política criminal mais humana, focada na recuperação da pessoa e no respeito aos direitos dela, mas ainda dentro da estrutura do direito penal. Então, a gente pode pensar, se a visão radical do Gramsci foi derrotada, qual é o legado dele? Foi só uma utopia que não deu em nada? Ou tem algo mais aí? Pois é, o legado do Gramática não está na vitória, mas na provocação que ele causou. A visão dele, mesmo sendo chamada de utópica, foi incrivelmente inspiradora. Ela reacendeu o debate sobre o abolicionismo no mundo todo e lançou as bases para as críticas ao sistema carcerário que vieram depois. E talvez o mais importante, forçou o mundo jurídico a fazer uma pergunta fundamental. Afinal, para que serve a punição? E a gente termina com essa questão para pensar. Hoje, num mundo com encarceramento em massa e tantos debates sobre reforma da justiça, a ideia de Filippo Grammatica de abolir completamente o sistema penal parece mais distante ou, quem sabe, paradoxalmente, mais relevante do que nunca?